Então, boa noite todo mundo. Pronto, já está tudo gravando. Pronto. Eu estou gravando essa aula e vou disponibilizar no canal. Vocês sabem já o canal, né? No canal lá do YouTube. E aí pronto, aí fica lá. Hoje é a primeira aula que a gente está tendo depois da prova. E com relação a isso, eu só tenho a lamentar. Não, eu estou brincando. Não esquentem, não. Como é que chama? Eu não olhei a prova especificamente de vocês todinhos, mas foi tranquila. Não teve problema nenhum com vocês, não. Agora, o que é que eu vou fazer? Tem os avisos para dar. Primeiro, a gente, quando fez a prova, deixa eu ver aqui. Quando foi enviada a prova para vocês, não, mas até aqui tem. Porque é o seguinte, eu tive um problema com várias outras turmas, que a prova foi, mas sem o espaço para o e-mail. Eu acho que eu comentei isso com vocês no grupo. E aí muita gente não pôde receber o feedback. É óbvio que isso não altera em nada a prova, porque eu recebo do mesmo jeito. É só vocês que não vão receber aquele feedback automático. Mas eu recebi a prova já de todo mundo, já corrigi desse pessoal, e não tem problema nenhum. Aí eu ia dar esse aviso. Mas eu vi aqui que realmente eu acho que com vocês eu consegui já ajeitar essa situação. De todo jeito, quem não receber esse feedback automático, não esquentem, porque eu vou botar a nota no portal. No final das contas, o que vale é a nota no portal, porque lá fica registrado de forma oficial e tudo mais. Agora, né, aproveitando esse aviso, se por acaso vocês não puderam colocar o e-mail, aí não vão receber o feedback, beleza. Mas se vocês quiserem ver a prova ou qualquer coisa, aí falem comigo que a gente vê uma forma de eu enviar a prova para vocês. Ou seja, vocês não vão ficar sem ver a prova, não. Isso nem se preocupe. Se alguém quiser fazer revisão de prova, esse tipo de coisa, nem se preocupe que não vai ter problema quanto a isso, não. Eu estou com as provas aqui e tudo mais. O que mais? Agora esse eu tenho um puxão de orelha. Isso para todas as turmas. Todas as turmas que eu estou ensinando estão com vão receber esse puxão de orelha. É o seguinte, a gente tem o Google Classroom e tem o portal e todos esses mecanismos e, obviamente, o WhatsApp para a gente se comunicar. Mas é essencial que vocês utilizem o Google Classroom. Ou seja, quem não acessou ainda, acesse das disciplinas todinhas que vocês estão tendo esse semestre. Da minha particularmente, é óbvio, mas a dos outros professores também. Por que eu digo isso? Porque tem alunos que ainda não acessaram. Porque o nome deles, né, não está aqui no Google Classroom. E isso causa um problema porque o número de provas que eu recebi é para ser o mesmo número de pessoas que tem no Google Classroom, porque todo mundo foram os alunos, ou seja, os alunos que estão matriculados são os alunos que estão no Google Classroom, ou seja, é para ser coincidente. Mas eu recebi, vamos ver aqui, 22 provas e só tenho 17 alunos no Google Classroom. Ou seja, não está batendo. Moral da história, não tem, muita gente não se acessou no Google Classroom. Isso aí é ruim por quê? Porque aí o controle até mesmo da atividade fica prejudicado. Não dá para eu ver aqui certos detalhes. E vocês não vão receber feedbacks que eu poderia estar mandando pelo Google Classroom, inclusive por causa, devido à prova. Isso gerou até como é que chama, um desafio em outra turma, que a aluna ela não tinha, provavelmente, eu não sei qual foi o motivo, mas ela não entrou no Google Classroom e disse que mandou a prova, sendo que não tinha como eu ver isso, porque ela não tinha entrado no Google Classroom. E aí? Estão vendo a bronca? Aí a moral da história é essa. Então, falem para os outros alunos, se não tiver todo mundo aqui,
para entrarem no Google Classroom da disciplina e de todas as disciplinas, porque se isso aconteceu comigo, eu presumo que aconteceu com outros professores também. Então, não corra esse risco. De todo jeito, mesmo não tendo todo mundo acessado o Google Classroom, eu recebi as provas, né, como eu falei. E por causa disso, eu não vou lançar a nota somente no Google Classroom, eu vou lançar no portal também. Normalmente eu lanço primeiro no Classroom, porque lá a gente pode debater e se tiver alguma correção, a gente faz. Mas agora que eu lançar no portal, aí vai que é mais complicado, entendeu? De todo jeito, não tem prejuízo não, porque a nota vai ficar disponível lá para todo mundo. Com relação à prova, aí é que tá. Eu vou querer, provavelmente hoje ainda, ou talvez amanhã de manhã, eu já estou lançando as notas. Mas eu vou corrigir de todo jeito a prova aqui. E caso vocês tenham dúvida, lógico que perguntem. E de todo jeito isso vai ficar gravado no YouTube. Então, se vocês quiserem analisar a correção ou qualquer coisa, também podem fazer pelo YouTube sem problema nenhum. E é isso. Então, de aviso, essa parte do Google Classroom, que isso aí eu fiquei danado. E o pior é que eu já fiz esse aviso para outras turmas. E agora eu estava olhando, ou seja, as mesmas pessoas ainda continuam lá. Ou seja, quem não acessou continua sem acessar. Eu vou fazer uma atividade e vou tirar ponto. O que é que vocês acham? Era bom. Eu estou brincando. Mas, só que não. Como é que chama? Mas vamos lá. Vou corrigir a prova aqui. Eu vou ler a questão, vou dar a resposta. E, de novo, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Então, vamos lá. Primeira questão. Zeferino deseja começar a vender sapatos, porém está em dúvida de como ele poderá começar esse projeto. Ele deseja escolher uma forma jurídica que proteja o patrimônio dele da atividade empresarial. Indique as opções que ele pode adotar, comparando com o empresário individual e indique os benefícios de cada um. Beleza. Então, o Zeferino quer lá empreender, ele quer começar a vender sapatos aqui. O empresário individual, se ele for começar com o empresário individual, ele vai responder de forma direta e ilimitada. Ou seja, ele vai responder com tudo que ele tem no patrimônio dele. Uma forma de proteger o patrimônio dele é ele adotar a EIRELI. Então, ele constitui uma EIRELI, que ele é o único sócio, e aí ele está separando aí o patrimônio dele do patrimônio da EIRELI. Beleza. A outra possibilidade que ele teria seria de abrir uma sociedade. Aí ele chamaria outro sócio para constituir a sociedade, ou ele começaria uma sociedade unipessoal, que agora é possível por conta da mudança na legislação. Agora é possível a gente abrir uma sociedade unipessoal limitada, que essa também seria uma opção dele sozinho, né? Ele separar o patrimônio dele. Pronto, tá aí. Essa é a resposta. Seria por aí. O benefício seria a separação do patrimônio. Esse é o grande benefício. Obviamente, se vocês quiserem aprofundar mais até, vocês podem dizer que para a Eireli, você tem que ter um capital social mínimo de 100 salários mínimos. Para a sociedade unipessoal, você não precisa isso. Ou seja, aí já tem um benefício maior para a sociedade unipessoal. A sociedade unipessoal também tem outro benefício, que é você poder ter várias sociedades em seu nome. Não tem problema nenhum. Já a Eireli, não. No seu nome, você só pode ter uma Eireli. Mas isso aí, eu não sei a resposta de vocês, né? Vamos deixar no suspense. Mas se vocês falaram de Eireli ou alguma coisa assim, eu considero também. Eu não vou zerar a questão, não. Então, beleza. Essa foi a questão 1. A questão 2, aí vamos lá. Januário planta e vende soja. Não, planta soja e vende. Ele procurou um advogado para perguntar se ele pode adotar as normas de direito empresarial em sua atividade.
Explique se Januário já pode se considerar um empresário e explique também se Januário ingressar em uma cooperativa, essa cooperativa será empresária. Primeiro, ele planta e vende soja, ou seja, ele exerce atividade rural. Quem exerce atividade rural é diferenciado, porque aí essa pessoa, né, tem uma faculdade, ou seja, ela tem uma opção de ser empresária ou não. Para ser empresária, é preciso que a pessoa que exerce atividade rural se inscreva na junta comercial. Caso ela não queira ser empresária, então só basta não se inscrever. Então, a primeira parte da pergunta é se ele já pode, se Januário aqui, ele já pode ser considerado empresário, ou seja, já pode ter as normas de direito empresarial aplicada. De forma curta e grossa, não. Não se ele não for inscrito na junta comercial. Se ele for inscrito na junta comercial, sim. Isso porque ele é exercendo atividade rural. Esse é o detalhe. Aí a outra parte da pergunta é com relação à cooperativa. Aí imagina Januário entra numa cooperativa. Então a cooperativa vai ser empresária? A resposta é não. Por quê? Porque cooperativa ela está dentro de uma exceção. A gente viu, né, que para ser considerado empresário ou sociedade empresária, não importa o que você faz, mas como você faz, né? Como você explora a atividade. Mas tem duas exceções. Numa exceção, a gente tem a sociedade por ações, que na sociedade por ações, né, o grande exemplo é a sociedade anônima, a sociedade vai ser sempre empresária. Então, não importa como a sociedade explora a atividade, nem o que é que ela explora, ela vai ser sempre empresária. E a outra exceção é justamente a cooperativa. As cooperativas vão ser sempre sociedade simples. Sociedade simples é aquela que não é empresária. Então, essas são as exceções, e aí a cooperativa ela não vai ser uma sociedade empresária. Mesmo Januário estando lá na sociedade, na cooperativa. Beleza. Então, vamos lá para a questão 3 agora. Na questão 3, a gente tem Xerxes é empresário e vende roupa. Um cliente comprou uma camisa e, no momento do pagamento, pediu para olhar os livros empresariais de Xerxes. Explique se Xerxes deve mostrar os livros empresariais para esse cliente. Caso não, quando Xerxes deve mostrar seus livros quando pedido. Aí vamos lá. Os livros empresariais eles são sigilosos. A lei garante o sigilo desses livros. Então, Xerxes aqui, não, Xerxes é o empresário. O cliente aqui, ele pediu para ver os livros. Então, ele, como cliente, não vai ver, não. Xerxes pode recusar, sim, e mostrar os livros para ele. Porque, de novo, por causa do sigilo, né, que a lei garante aí para os livros empresariais. As exceções acontecem quando Xerxes está diante de agente fazendário e ordem judicial. Ou seja, quando o agente fazendário, né, quando for fazer a fiscalização e tudo, pedir para ver os livros, aí Xerxes vai ter que mostrar. Mesma coisa quando o juiz der uma ordem judicial dizendo para Xerxes mostrar, e é óbvio que ele também vai ter que fazer isso. E tá aí. Essa é a resposta da terceira pergunta. Curto e grosso. Olha, eu tô falando aqui, né? Aí eu falando de uma forma quase que informal, aí eu falo até mais coisas, eu explico não sei o quê. Mas lógico que na resposta de vocês aí ajeitam tudo nas palavras, conseguem até escrever melhor, organizar melhor as ideias. Então não se preocupem não é para ser igual como eu estou respondendo, não. Mas a ideia é essa, é o conteúdo que vai tá lá presente, é isso aí. Quarta questão. Idelbrando vendia açaí no bairro de Ouro Preto. Ele vendeu o estabelecimento para Inácio. Este continuou vendendo açaí, mas agora com sua marca. Explique que operação foi realizada entre Idelbrando e Inácio. E pronto, entre Idelbrando e Inácio, ponto. Indique também a responsabilidade de ambos para as dívidas já existentes da empresa. Primeiro, Idelbrando aqui vendeu o estabelecimento para que Inácio continuasse na atividade empresarial. Então, isso aí seria um trespasse. Essa é a operação que aconteceu entre eles.
Caso o Inácio fosse fazer outra atividade, aí poderia estar desconfigurado o traspasse, mas aqui não, ele continuou na atividade. Não quer dizer que Inácio está vendendo o mesmo açaí, a mesma coisa, não. É como eu botei aqui, Inácio agora, que é o comprador, ele está vendendo o açaí dele, mas é a mesma atividade que antes estava sendo exercida. Beleza. Então, primeira parte da pergunta é o traspasse. A segunda parte da pergunta tem a ver com a responsabilidade dos dois com relação às dívidas da empresa. Vamos começar com o comprador, que é Inácio aqui. Então, o comprador, quando ele adquire um estabelecimento empresarial, ele arca com as dívidas da empresa, contanto que essas dívidas estejam devidamente contabilizadas. Esse é o ponto X aqui. Se as dívidas estiverem devidamente contabilizadas, beleza. Aí o comprador, que seria Inácio, vai arcar com as dívidas da empresa. Aí agora a outra parte. E Delbrando, né, o vendedor, ele estaria livre? Tipo assim, não, agora vendi, não pago mais nada. Aí a resposta é não. O vendedor, ele permanece solidário com essas dívidas durante o prazo de 1 ano. Mas isso é preciso esclarecer as dívidas vincendas e as dívidas vencidas. Para as dívidas vencidas, esse prazo de 1 ano, ele conta a partir da publicação do traspasse, ou seja, da publicação da operação. E para as dívidas vincendas, que é as que vão vencer, esse prazo de 1 ano começa a partir do vencimento da dívida. Tá aí. Essa aí é a resposta. Vamos lá para a quinta questão. Aí eu puxei um bocado do enunciado acima, porque a estrutura é a mesma, mas eu mudei, logicamente, o foco. Então vou ler aqui de novo. Idelbrando vendia açaí no bairro de Ouro Preto. Ele vendeu o estabelecimento para Inácio. Este continuou vendendo açaí, mas agora com sua marca. Em apenas 6 meses, Idelbrando montou uma barraca de açaí a 300 metros da loja de Inácio. Indique se essa atitude de Idelbrando está correta e o que Inácio pode alegar diante dessa situação. Então, aquela história da concorrência. E aqui se aplica justamente a cláusula de não concorrência. Então, vamos respondendo as perguntas aqui. Indique se essa atitude de Idelbrando está correta. Não, não está correta. Aí a alegação, aí respondendo a pergunta, é que o código prevê um período mínimo para que o vendedor do estabelecimento, né, faça concorrência direta contra o comprador. A lei estabelece tanto um período quanto uma área geográfica. A área geográfica não é exata, porque depende do caso concreto, mas o período é exato, ou seja, é um período de 5 anos. Então, Inácio pode alegar que Inácio é o comprador. Inácio pode alegar que Idelbrando não podia fazer concorrência contra ele durante o prazo de 5 anos, devido à cláusula de não concorrência. Mesmo que. Aí pronto, beleza. Assim já responderia a questão. Mas aí, deixa eu continuar, que aí a gente faz até uma revisão. Mesmo que essa cláusula não esteja presente no contrato, a lei considera que ela ainda é existente. Ou seja, não precisa estar expressa no contrato para que essa cláusula de não concorrência seja aplicada. Isso é importante porque às vezes tem umas questões, como chama, quer pegar vocês aí no cansaço, e aí fala que no contrato não tinha cláusula nenhuma sobre a concorrência. Aí eles lançam a questão como se, já que não tinha cláusula, então o cara podia fazer concorrência sem problema. A resposta é não, né? A lei prevê isso aí, esse prazo mínimo. Pode haver diminuição nesse prazo ou aumento? Pode, contanto que esteja expresso. Aí agora precisa estar expresso na cláusula do contrato. E também aí você, no caso concreto, vai ter que analisar para ver se não houve abuso de direito de uma das partes. Mas é possível sim estabelecer um caso, ou melhor, um prazo maior. Eu vou fazer uma pergunta a vocês agora, que eu quero lembrar isso, porque foi um caso concreto que de fato utilizou isso que a gente está acabando de falar.
A Pilar daqui, ela foi vendida para quem? Foi uma época aí, eu esqueci o nome da empresa. Marilã? Eu não sei. Mas, enfim, isso aí de fato aconteceu. A Pilar vendeu o estabelecimento e tal, e ela não pôde voltar a fazer concorrência durante 5 anos. Foi exatamente a aplicação dessa cláusula. Aconteceu isso, professor, com a Vitarella também, né? Pronto, é isso É aí. Vitarella, justo. Ela Foi foi vendida para M. Vitarella, é Dias. M. verdade. Dias Branco. é, Gerson Lucena, só que ele voltou agora, né? Se É, não me engano, aquele Futirinhas, Capricha, alguma coisa passou os assim. 5 anos. Exatamente. Mas isso foi a cláusula de não concorrência, foi a Vitarella. Eu pensei em Pilar porque eu Isso. passei lá outro dia. É, Aí pronto, teve essa cláusula, passou 5 anos sem poder fazer concorrência, mas agora que pôde, ele disse, é agora, meu amigo. Aí voltou com gás. É, Pronto. Ou seja, isso não é uma ideia, não, isso acontece não. Acontece, isso é brabo. Inclusive, eu não sei se eu falei isso na aula para vocês, teve uma... Na prova da OAB, né, vocês sabem, tem a primeira fase, que é de marcar X, e a segunda fase, tem uma peça processual e as questões. E na segunda fase você pode escolher a área do direito, né, que vai cair lá na segunda fase, né? Penal, trabalho, como é que chama? Civil, empresarial, constitucional, enfim. Aí você escolhe lá qual é a área que você quer estudar mais, enfim. Empresarial não posso dizer que é até recente. Não existia essa possibilidade. Você ia para direito civil e se caísse empresarial você tinha que se virar. Mas agora não. Agora existe a parte de direito empresarial na segunda fase da OAB. E aí eu lanço a dica logo para vocês, que aí vocês estão no quarto período, pensem até lá. As provas de empresarial de segunda fase estão fáceis. E eu não falo isso porque sou professor, não. Tão fáceis. Eu fico impressionado. Digo, meu irmão, isso aqui tem alguma pegadinha, meu irmão. Tá muito fácil. Uma prova faz o quê? Umas 3, porque agora faz tempo que não tem prova, né? Por causa do isolamento. Mas há umas 3 a 4 provas atrás, a peça que caiu na segunda fase, aí eles narram o caso, né, para você fazer a peça. Aí o caso era que o cabo vendeu uma filial para outro. Aí o vendedor, depois de 3 anos, abriu uma loja e ficou vendendo lá a mesma coisa. E aí desviou o cliente, né? Aí a questão estava lá, impediu da pessoa que comprou a filial faturar não sei quantos mil reais, isso está comprovado, e tá lá a empresa lá, como é que chama, funcionando e a outra perdendo o cliente e tudo mais. Aí para mostrar qual é a peça que é cabível. Aí eu digo, sério? Porque o direito está na cara. O direito é justamente a cláusula de não concorrência. E a peça é uma ação de obrigação de não fazer. Porque você vai pedir para o cara, né, para o vendedor, no caso, não fazer concorrência. Aí é uma obrigação de não fazer. É uma petição simples, uma petição que eu digo, uma inicial simples. Não tem procedimento especial nenhum. E não precisa estar até no ramo empresarial para saber disso. Agora, o direito que fundamenta isso é essa cláusula de não concorrência. Ou seja, é fácil, pô. Lógico que já teve outra prova que aí foi mais cabeluda, que foi um negócio de falência, que essa aí pediu realmente uma peça que é mais específica para falência. Mas aí que tá, se você vai fazer segunda fase, aí você vai estudar essa peça aí é tranquila, pô. Mas eu não estou querendo forçar nada, não. Eu digo só que se vocês gostam de direito empresarial, aí considerem lá na frente e ver a parte da segunda fase. Eu digo isso é para ajudar vocês, né? Não tem nada a ver comigo, não. Eu não ganho nada com isso. A não ser que vocês queiram me pagar. Oh. Eu não resisto a essa besteira. Mas, enfim. Então, isso aí, pronto, tá aí a prova, tá aí a correção. Eu fui bem direto nas perguntas e na resposta também. Tá até muito fácil, eu acho que na segunda. Até para vocês devem estar reclamando, porque foi muito fácil mesmo. Eu vou botar mais difícil na P2.
Não, é Não, sacanagem. professor, Professor, vá com ninguém tá calma. reclamando, não. No instante todo mundo falou. Não, mas outro detalhe, acabei de lembrar. Eu não sei quem ficou para fazer segunda chamada ou não, né? Eu já passei até no grupo aquele procedimento, né? Como é que chama? Eu dividi lá com vocês o procedimento, compartilhei. O assunto é o mesmo. P1 e segunda chamada é o mesmo. Ou seja, a gente vai começar a ver assunto novo, mas isso não cai na segunda chamada. O assunto que cai na segunda chamada é o assunto da P1. Pronto. É isso. Que mais? Então, pronto, a prova está aí. Como eu falei, eu não vou demorar a lançar essa prova, a lançar essa nota, não. Como um bocado de gente aqui está com e-mail na prova, então vocês vão receber, muito provavelmente, a nota pelo e-mail, com todo aquele negócio, né? Receber o espelho de prova ou não. Ou não, receber o espelho de prova. Quem não está com e-mail, de todo jeito, pode ver no portal sem problema nenhum. E se for o acaso de querer revisão de prova, essas coisas todas, fala comigo que a gente resolve. Não tem problema também, não. Aí agora, vamos pensar no que a gente tem para ver. Mesmo, por que esse meu computador deu creu? Agora. Rapidinho. Enfim, que eu tô tentando abrir aqui o PowerPoint e a bexiga não tava pegando. Agora eu vi por quê. O próximo passo do assunto da gente seria propriedade industrial. A gente viu até agora a parte de empresa, empresário, viu Eireli, viu alguma coisa de sociedade, mas quase nada. Sociedade a gente vai ver no final do semestre. E aí, como é que chama? Agora a gente entraria na parte de propriedade industrial. Eu vou fazer só como é que chama? Vou começar essa parte de propriedade industrial, mas eu não vou terminar hoje, não. Mas isso é de propósito mesmo. Por quê? Aí tem dois motivos. Porque ia ficar muito corrido para a gente ver o propriedade industrial tudo hoje. Tudo que eu digo, que a gente vai ver hoje o quê? Começar a ver patente de invenção e patente de modelo de utilidade. Né? Aí a gente vai ver invenção e vai ver modelo de utilidade. Aí eu não vou terminar esse assunto, não, porque senão ia ficar muito corrido. Então, eu vou ver até uma altura boa, assim, quase a metade, porque aí a aula que vem a gente vê o resto sem problema nenhum. Esse é um motivo. Agora, o outro motivo é porque eu quero realmente já corrigir a prova de vocês agora. Aí eu quero terminar mais cedo para eu poder ir para a praia. Não, para a praia nem dá mais. Praia, professor. Não é para corrigir a prova de vocês mesmo. E lançar logo essa nota. Eu não sei se eu vou acabar já hoje à noite, mas eu pretendo amanhã de manhã já estar disponibilizando a nota. Então, não esquentem. Então vamos lá. Tem Só slide, professor, para começar. esse... O quê? Tem slide, tem para esse assunto? Tem, vou mandar para vocês. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu acho que eu já estou com acesso pelo portal a vocês. Aí, vou ver se eu mando agora, se for o caso. Tá aqui. Professor, o senhor Diga pode lá. falar um pouquinho sobre o mercado de propriedade intelectual aqui em Recife, em Pernambuco, porque eu vejo que é uma área que está crescendo bastante. Posso. Vou falar um pouco, porque é o seguinte. Isso já serve até para a explicação da aula de hoje. A gente tem a sua pergunta foi boa. Por quê? Porque a gente tem a propriedade intelectual. A propriedade intelectual ela é gênero e de espécies são a propriedade industrial e o direito autoral. Então a gente vai estudar propriedade industrial. Direito autoral vocês vão ver depois, não comigo, tem outra disciplina que vocês vão ver isso depois. Eu estou separando aqui estou mandando para vocês o slide de propriedade industrial.
não vou nem escrever nada. Tá Será aqui. nas cadeiras de direito civil ou direito empresarial mesmo? Essa, por que pareça, está numa cadeira, eu acho que é uma eletiva. Uma eletiva você chama optativa. É uma coisa. Aí não está nenhuma nem outra, né? É uma optativa, mas seria, eu acharia mais ligada a direito empresarial do que civil. É meio que híbrido, essa parte aí, mas talvez fosse mais encaixada no direito empresarial. Não é no Código Civil, isso já é um dado. Tem lei específica para direito autoral. Aí sim, mas para não ficar arrodeando, o direito autoral ele fala sobre música, né, disco, obra de arte, que mais? Livro, né, essas coisas assim. A propriedade industrial, que é o que a gente vai ver, que realmente aí tem um cunho empresarial. Aí fala sobre a patente de invenção, a patente de modelo de utilidade, o registro da marca, o registro do desenho industrial. Lógico que isso a gente vai ver, não se preocupem, porque eu sei que tem nomes aí que vocês provavelmente não viram antes, mas a gente vai estudar eles depois. Aí o colega perguntou a parte de propriedade intelectual, que a pergunta dele envolve os dois, tanto direito ou tanto propriedade industrial quanto direito autoral. E de fato, isso está crescendo de certa forma no mundo, porque tem as startups da vida aí que elas podem não usar também direito autoral tanto. Por quê? Porque a startup não é um software, né? Não é um programa de computador, mas se utiliza muito de programas de computadores e tudo mais. E aí, de certa forma, você tem que proteger a startup. E isso é um desafio de verdade que, na minha opinião, ainda não foi respondido. Continua em aberto. Por quê? Porque se você for registrar a startup como lá, enfim, for registrar sua startup, o processo pode demorar. E como na informática as coisas são muito rápidas, quando sair o seu registro, já não adianta mais, porque já está desatualizado. Entendeu? E ainda mais que às vezes até sai rápido, mas aí tem um outro ponto que é bem interessante, que para mim meio que inviabiliza essa parte do registro e que é preciso aí ter essa modificação, tanto em lei quanto em procedimento. Se você registra uma coisa, né, vamos dizer, sei lá, eu registrei uma patente de invenção, eu fiz uma invenção, mas aí eu modifiquei minha invenção para melhorar ela. Eu vou ter que abrir uma outra patente. Eu não posso, como é que chama? Pegar aquela que eu já tinha e alterar ela. Peraí, eu acho que vou espirrar, mas precisando. Entendeu? Aí eu ia ter que ficar pagando patente o tempo todo. E aí, como eu digo, inviabiliza. Aí você me pergunta, então como é que a startup está sendo protegida? Acredite se quiser, ela não está. Porque economicamente é quase que inviável você ir para o procedimento do registro. É melhor lançar a sorte e ficar explorando assim mesmo. Mas, ainda continuando com a pergunta do colega, só para mostrar outros pontos que, como é que chama, que podem ser, que pode utilizar a propriedade industrial, por exemplo. Eu falei de marca. Isso a gente vai estudar mais para frente. Mas a marca, ela pode sim ser registrada, é lógico, né? A gente registra a marca da gente para diferenciar o produto. E às vezes a gente, vamos dizer assim, até, por exemplo, o Bom Preço. O Bom Preço, quando foi vendido, o Hiper Bom Preço, ele era também uma marca, né? Ele tinha todo o estabelecimento, mas também era uma marca. Isso eu acho que eu expliquei para vocês quando a gente viu nome empresarial. Aí a marca Hiper Bom Preço, ela permaneceu, mesmo ela tendo sido comprada pelo Walmart. Então, por isso que tinha lá o nome ainda Hiper Bom Preço. Isso e outras coisas. Com relação a essa transação, teve outros fatores também que levaram em consideração.
mas a marca permaneceu. Espera aí que eu me distraí agora. Eu tô combatendo aqui um espirro. Aí me distraí. Sim, me lembrei. Aí acontece que muitas empresas que estão aí no mercado possuem, vamos dizer assim, uma marca. Eu digo entre aspas, por quê? Porque usam um nome que já diferencia o produto daquela empresa, mas esse nome não está registrado. Ou seja, rigorosamente não é marca, porque não está registrado e está vulnerável. E isso acontece às vezes, viu? Tem gente que fica só de olho nessas empresas. Aí, imagine só, eu vejo uma empresa que está usando um nome, mas aquele nome não está registrado, não tem marca nenhuma. O que é que eu faço? Eu vou no INPI, eu registro aquele nome para mim. Aí, quando sai o registro, eu chego lá para o dono da empresa e digo, olha, para tu continuar utilizando esse nome, agora eu quero receber. Entendeu? Isso acontece. E aí a empresa tem duas opções. Ou paga, ou muda o nome. Eu assisti uma aula uma vez, aqui, foi no Sebrae, aí falando sobre isso e outras coisas, mas eu me lembro que o professor, ele mostrou na internet, ele disse, olha, tem uma transportadora, e agora eu não me lembro, a transportadora que é conhecida no Brasil inteiro. Aí ele botou lá, mostrou, né, estava mostrando no telão, essa transportadora, todo mundo viu. Aí ele disse, vamos ver se ela está registrada no INPI. Aí ele foi no INPI, INPI, já vou dizer também, é o órgão que vai registrar marca, patente, essas coisas. Aí ele foi lá no site do INPI, fez a busca para o nome daquela empresa e não tinha. Ou seja, aquela empresa conhecida já está vulnerável, porque só basta um cabo ir lá registrar a marca e dizer, olha, agora essa marca é minha. Ou tu muda ou tu me paga. E como vamos dizer assim, a propriedade intelectual ela está em ascensão, por quê? Porque agora a gente se utiliza muito de programa de computador, se utiliza muito de ideias e de até produtos mesmo que são frutos do intelecto mesmo da pessoa. Sendo assim, termina a propriedade intelectual sendo mais valorizada e sendo mais explorada também. Consequentemente, aí vai surgir, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? Uma maior quantidade de registro e também tanto os empresários quanto os próprios advogados, eles ficam ligados nisso aí e ficam querendo cada vez se proteger mais ou explorar mais. Quando eu digo explorar, não é de forma negativa, não. Tipo assim, vamos explorar aquele cabo. Não. É explorar a possibilidade que você tem enquanto marca, enquanto inventor, enquanto, sei lá, enquanto a pessoa que realizou a modificação no produto, enfim. E isso vem aumentando, sim. Vem aumentando tanto que, isso foi antes da pandemia até, um cliente meu estava recebendo direto uma ligação de um escritório, dizendo, esse escritório falava assim, olha, eu sou o escritório não sei o quê, a gente analisa a marca e etc e tal. E a gente está vendo que a sua marca está sendo utilizada já por outra empresa e você vai correr o risco de perder e não sei o quê. Aí começa a fazer medo e no final diz, agora se você contratar a gente tem como lhe defender. Aí eu, tá muito bom para ser verdade. Ou seja, como o mercado de marca está aumentando, marca que eu digo propriedade intelectual, tá o pessoal já querendo dar o golpe o golpe também como é que eu posso falar? O golpe da botija não é. Enfim, dar o golpe nas pessoas. Porque eu fui fazer uma pesquisa sobre esse escritório, ele é inexistente. Ou seja, ele fica vendendo essas coisas, aí pega um cabo, putz, grila, então vou lhe contratar, quanto é, não sei o que, pronto, lascou. Nunca mais vê dinheiro, nunca mais vê proteção, nunca mais vê nada. Era golpe. Mas era um golpe se utilizando justamente da percepção de que a propriedade intelectual agora realmente ela está em vigor. Isso é só uma introdução assim rápida
Mas vamos ver agora o o que a gente vai ver, obviamente, e o que é que pode ser registrado ou não pode, e etc. e tal. Então vamos lá começar. Propriedade industrial, como eu falei, ela é uma espécie de propriedade intelectual. Pense que propriedade intelectual é gênero, e aí a gente tem a propriedade industrial e a propriedade, ou melhor, e o direito autoral. Aí já expliquei que o direito autoral ele está mais ligado à obra de arte, a como é que chama? Livros, a música, obra de arte, que isso tudo também é obra de arte, né? Mas a propriedade industrial ela já está mais voltada a uma técnica, a uma, como é que chama? Quando eu digo técnica, é a forma de fazer alguma coisa. Quando você registra ou você patenteia uma invenção, você não está patenteando a invenção, você está patenteando o processo de preparo para chegar naquela invenção, né? Porque você não a patente, né? A invenção em si, a patente de invenção, ela não é um bem material, ela é um bem imaterial. Você tem a carta patente, né? Obviamente, que é o documento, mas a patente em si, ela é um bem imaterial. Isso é até importante, né? Já ter isso em mente. E tanto a invenção quanto o modelo de utilidade são frutos do intelecto humano. Obviamente, a gente constrói a invenção. Então, não, tudo beleza. Um aviso aqui. O que é que eu estava falando? Sim, tanto a invenção quanto o modelo de utilidade, eles são frutos do intelecto humano. Obviamente, a gente constrói a invenção, mas aquilo foi elaborado pelo intelecto humano. Consequentemente, é um bem imaterial. Analisando um pouco historicamente essa parte da propriedade industrial. Agora a gente está entrando na propriedade industrial, né? Propriedade intelectual, mas não. Antigamente, quando eu digo antigamente, é antigamente mesmo, 1500 e lógico, bem mais para trás, não existia propriedade intelectual ou propriedade industrial. Ou seja, se você inventasse algo, só bastava outra pessoa ver assim ou copiar e podia inventar e dizer que foi ela e que você não tinha como provar nem que sim, nem que não e não tinha como se defender. E aí você não podia cobrar porque a pessoa está utilizando a sua invenção, porque você não tinha proteção sobre aquilo. Eu até cito o exemplo de Michelangelo não, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, além de ser pintor, acho que todo mundo sabe, ele era um inventor voraz, ele inventou muita coisa. Foi ele que iniciou ou idealizou os trabalhos do paraquedas. Ele não fez um paraquedas, não, mas foi ele que teve essa ideia e já estudou, já fez protótipo, não sei o quê, para que haja um paraquedas. Mesma coisa com relação ao, como é que chama? De certa forma, ao helicóptero. Foi ele. Enfim. E ele inventou muita coisa. Eu já fui para uma exposição, né, que era de Leonardo da Vinci, não original, mas eram máquinas, armas, na verdade, que ele é que inventou. Armas que naquela época era umas bestas, aquele negócio que a gente atira assim uma flecha. Aí eram umas coisas imensas, assim, uma máquina de guerra que seria uma máquina de guerra enorme. Aí, porque era muito grande e tudo feito de madeira e tudo mais, não teve muita utilização, não. Mas a moral da história é que ele inventava muito. E naquela época não tinha proteção. Ou seja, tudo aquilo que ele inventava, outra pessoa podia copiar e explorar, e ele não podia fazer nada. Não existia propriedade industrial naquela época. Foi a partir da Revolução Industrial, ou seja, já 1800 e lá vai cocada, que aí o pessoal começou a querer proteger as invenções. A proteger no sentido de colocar juridicamente uma proteção aí para as invenções. E aí, vindo agora para o Brasil,
A Constituição, agora pulando um bocado, depois eu volto um pouquinho no tempo, mas a Constituição prevê essa proteção às invenções e à propriedade industrial. Quando eu digo invenções, a propriedade industrial, porque a propriedade industrial envolve mais coisas do que a invenção em si. Ou seja, já é um direito constitucional. E a gente tem uma lei, sim, específica que fala sobre a propriedade industrial. Mas antes disso, é importante falar que houve isso antigamente que eu digo, aí eu acho que já foi em 1920 e pouco, eu posso estar errado na data que eu digo exata, porque eu estou na dúvida agora se foi 1914 ou 1923, mas isso aí é detalhe. Eu não cobro data de ninguém não, viu? Nem de mim. Mas o Brasil, houve um acordo internacional padronizando as normas de propriedade industrial, padronizando entre vários países, né, os países signatários. Depois, posteriormente, houve também um outro acordo internacional, que o Brasil foi signatário também desse acordo, é o chamado Acordo TRIPS, TRIPS, e também padronizou as normas da propriedade industrial entre os países signatários. Tá aí. Como eu falei, o Brasil foi signatário desse acordo internacional. Uma vez que o Brasil foi signatário desse acordo, que aconteceu aí agora em 94, foi promulgada uma lei com base nesse acordo. E essa é a lei que está em vigor até hoje, que fala sobre a propriedade industrial. É a Lei de Propriedade Industrial. É a Lei 9.279 de 1996. Então, em 96 foi publicada essa lei e é a lei que está até hoje. Então, anotem aí. A gente vai começar a estudar essa lei agora, né? A Lei 9.279 não é mais o Código Civil. O Código Civil a gente vai botar um pouco de lado, né? Porque a gente vai explorar mais agora essa lei. E aí, vamos lá. O que é que essa lei protege? Acompanhe comigo. Essa lei me chateando só ligando o dia inteiro. E o pior é que isso, eu já uma vez atendi uma mulher aí, eu não sei quem, deu o meu número de telefone, se cadastrou em uma loja e deu o meu número de telefone. Aí ela tá devendo e agora estão atrás de mim. Eu tô arretado com esse negócio. Pô. Ei, irmão, Bloqueia e põe beba água. Toda vez que ligar, aparece beba água e aí você fica hidratado e tá tudo bem. Vou fazer isso. É um saco, pô. Mas enfim, isso aí já é outra história. Vamos voltar para a história da gente aqui. Eu estava falando o que é que essa lei protege. A Lei de Propriedade Industrial. Então, agora acompanhe. A lei protege a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca. Tudo aqui a gente vai estudar, não se preocupem. Lógico que eu vou explicar o que é modelo de utilidade, desenho industrial, aquela coisa toda. Mas, de novo, ela protege a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca. Aí vocês perguntam, como é que ela protege a invenção e o modelo de utilidade? A Lei de Propriedade Industrial protege a invenção e o modelo de utilidade através da patente. Por isso que a gente fala de patente de invenção e patente de modelo de utilidade. Então, a gente vai usar uma patente para proteger a invenção. E vai usar uma patente também para proteger o modelo de utilidade. Aí pronto, agora eu já sei como é que eu protejo a invenção e o modelo de utilidade. Como é que eu protejo o desenho industrial e a marca? Aí esses dois aqui eu protejo através do registro. Então, o registro é o instituto que protege o desenho industrial e a marca. Tá aí. Beleza. Então, isso que a gente vai estudar, né, no decorrer das aulas e tudo. Mas essa lei ainda fala de dois itens aqui que ela abrange. Eu já falei aqui, patente, desculpa,
invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca. Aí agora ela protege também as falsas indicações geográficas e a concorrência desleal. O que é a falsa indicação geográfica? Isso aqui é tranquilo. Eu dou sempre o exemplo para que vocês visualizem. Imagine que aí tem o queijo de Minas. Obviamente todo mundo já ouviu falar, acredito que vocês já devam ter comido e tal. O queijo de Minas, ele não é que é feito em Minas Gerais, não. Mas ele foi, vamos dizer assim, ele foi fabricado, não, mas inventado, vamos dizer assim. Ele foi criado lá em Minas Gerais, teve toda a receita, a tradição, aquela coisa, e hoje em dia a gente repete essa receita. Mas a origem dele é em Minas Gerais. Por isso que é queijo de Minas. O queijo, então a gente pode registrar esse queijo dessa forma, como queijo de Minas, porque teve a origem em Minas Gerais. A gente não poderia registrar queijo de Minas se ele tivesse a origem na Bahia, por exemplo. Isso seria uma falsa indicação geográfica. A gente tem que ser, está entendendo, fiel à indicação geográfica que a gente está aplicando aí no nome ou no produto, enfim. É isso aí. Então, essa lei também protege contra as falsas indicações geográficas, caso haja uma indicação geográfica, como eu falei, de forma errada. E o outro é a concorrência desleal, aí tá na cara, né? A concorrência desleal é quando a concorrência ela é desleal. Mas é isso aí. A gente vai estudar mais, a gente vai focar mais nessa parte de patente de invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca, que aí tem mais coisa para estudar. Isso aí, os outros é mais simples. E aí, se a gente quiser ser objetivo na coisa, as perguntas da OAB e concurso, eles focam mais justamente nesses pontos aí que eu falei. Beleza. Então vamos lá, vamos começar. Pelo menos eu vou ver agora com vocês a noção do que é invenção e do que é modelo de utilidade. Aí, a aula que vem, a gente vê o procedimento que a gente vai ter que obedecer, né, para que a gente tenha essa patente, seja de invenção ou seja de modelo de utilidade. Ô, professor, slide, diga lá. tinha como o senhor disponibilizar já o slide? É porque para ficar acompanhando fica Mas já melhor está pra aí, gente. já está no portal. No começo da aula Tá eu no estava... portal, né? Eu pensei que tava no grupo do WhatsApp. Tá bom. Porque eu estava aqui conversando e já disponibilizei no portal. Pode ir lá pegar. Eu vou botar lá, eu estou com ele aqui aberto, eu vou botar lá no grupo agora, lá no WhatsApp. Espera aí. Muito obrigado. Obrigada, professor. Nada. Nada. Eu estava falando... cadê? Ah, sim. No slide aqui, eu coloquei 2 princípios que realmente eles estão presentes na lei de propriedade industrial. São os princípios da prioridade e os princípios da assimilação. Lembre-se que como é que chama? Eu foquei e falei, dei muito destaque a esses acordos internacionais, porque eles têm justamente impacto tanto na lei de propriedade industrial quanto no ordenamento aqui no Brasil, nesse sentido aí da propriedade industrial. E o impacto a gente pode ver já agora também nesses princípios, no princípio da prioridade e no princípio da assimilação. O que é que eles falam? Imagine agora, sei lá, vamos pegar uma pessoa do exterior, um francês aí, né? Um cara lá da França, ele inventou qualquer coisa lá e ele conseguiu a patente de invenção lá na França. Essa patente vai valer aqui no Brasil? Não, porque tem que ser uma patente brasileira. Todo mundo sabe, vocês sabem da noção de soberania, então as leis brasileiras são brasileiras, francesas, mas isso tem muito a ver com a soberania. Isso é um princípio importantíssimo para o Estado como um todo, qualquer que seja. Então, cada Estado é soberano, né, em seu território. Então, a gente não pode ter um país, não, eu quero que minha lei aí se aplique aí. Não, meu amigo. Cada macaco no seu galho. Entendeu? Então, enfim, eu estou
divagando um pouquinho, mas que é importante esse ponto. Então, aí vem um cabo francês, ele tem a patente de invenção dele lá na França. Mas agora ele quer explorar a invenção dele aqui no Brasil. E ele quer, obviamente, uma patente aqui no Brasil, para que aí ele possa explorar de forma mais correta, né? E de forma mais controlada e tudo. E aí ele vai entrar com o pedido de patente de invenção aqui no Brasil. Aí o princípio da prioridade termina aqui. Essa patente vinda do estrangeiro, sendo, vamos dizer assim, pedindo para ser reconhecida aqui no Brasil, essa patente vai receber, vamos dizer assim, uma certa prioridade se o país originário ele for signatário do acordo internacional. Ou seja, aquele acordo que o Brasil assinou com vários países, se o país, vamos dizer a França, ela for signatária desse acordo, quando a patente francesa vier para cá, para o Brasil, ela vai receber uma certa prioridade de reconhecimento. E aí vai ser aplicada para essa patente as leis brasileiras e tudo mais. Esse é o primeiro princípio, que é a prioridade. E agora a gente tem o princípio da assimilação, que a gente pode dizer que é o outro lado da moeda, ou seja, é o inverso. Aí é uma patente brasileira para ser reconhecida no exterior. E a lógica é a mesma. Se o país... Agora vamos dizer que eu tenho uma patente brasileira e quero registrar lá na França. Aí, se a França, né, for signatária, e o Brasil também e houver um acordo de reciprocidade é aquela coisa, eu faço por mim, você faz por... Eu faço por você, você faz por mim. Se houver um acordo de reciprocidade e os países forem signatários, também vai haver uma assimilação da patente brasileira no país respectivo. Então, aí está os princípios da prioridade e o da assimilação. É só para deixar claro, porque tá na lei, estão na lei esses princípios, né? Estão imbuídos lá na lei e está no slide. Então, para que vocês também não fiquem viajando aqui. No slide eu falei sobre o INPI. INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Esse instituto vai ser o órgão respectivo que vai conceder, vai analisar o pedido de patente e vai conceder a patente de invenção, modelo de utilidade. É nesse órgão também que a gente vai registrar a marca, que a gente vai registrar o desenho industrial. Só a título de curiosidade, já adiantando umas coisas, uma ideia para vocês. Na primeira parte do semestre, né, a gente falou sobre a junta comercial, que é lá que a gente registra o nome empresarial do empresário, a empresa do empresário, enfim, se a gente se registra lá. Agora, se eu for registrar a marca, aí eu vou ter que ir no INPI, ou seja, é um outro órgão. E, diferente da junta comercial, o INPI ele tem competência nacional. A junta tem competência estadual, né? Tanto é que tem um em cada estado. É por isso que eu falei, quando a gente viu o nome empresarial, eu disse que o nome pode até ser o mesmo, o nome da marca e o nome do estabelecido, o nome empresarial, mas são duas coisas diferentes, né? Uma das diferenças é que a marca é registrada no INPI e o nome empresarial é registrado na junta comercial. Tem competências e até mesmo definições diferentes. Enfim, marca ainda vai ver mais depois. Beleza. Então, é lá no INPI onde a gente vai fazer, vai pedir o registro da marca ou a patente de invenção e modelo de utilidade. Uma curiosidade que eu botei no slide, uma curiosidade prática, se vocês, como advogados, forem querer entrar com uma ação contra o INPI tem sede no Rio de Janeiro. E ele é, como eu falei, competência nacional, ou seja, na Justiça Federal. Como a sede dele é no Rio de Janeiro e é Justiça Federal, vocês vão ter que entrar com ação no Rio de Janeiro.
na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Isso se a ação for contra o INPI. Isso já está pacificado até pelo STJ e tudo. Então, fiquem atentos que se vocês forem fazer briga com o INPI, paguem um correspondente lá no Rio de Janeiro. Ou vão lá, né? Aí depende aí do din-din. Beleza. Então, já que é lá que a gente consegue a patente, vamos em busca dela. Eu expliquei para vocês, eu indiquei já que a patente a gente consegue falar de outro jeito, que a gente protege a invenção e o modelo de utilidade com a patente. Mas aí a gente tem que saber o que é uma invenção e o que é um modelo de utilidade. E aí vamos agora definir isso aí. A Lei de Propriedade Industrial, ela não define o que é invenção. Ela não apresenta essa definição na lei. Mas essa noção que todo mundo tem do que seria uma invenção é suficiente. Que a gente, ou seja, já preenche essa lacuna. Ou seja, uma invenção é algo que foi criado pelo homem, né? E que vem aí inovando determinada área, determinada coisa, vamos falar assim, de forma genérica. Mas essa ideia, tipo assim, isso aqui não tinha e agora tem. Ou seja, aí é uma invenção, você criou algo. Então, essa é a noção geral, mas essa noção geral satisfaz, sim, uma definição de invenção. Tecnicamente falando aí, não é nem tecnicamente falando, com relação a requisitos, aí a lei exige alguns requisitos para que uma invenção seja considerada como tal e seja patenteada. A lei exige que a invenção, no caso, ela possua novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Eu coloquei até licitude, eu acredito, no slide, mas a licitude é óbvio que tem que ser, né? Algo tem que ser lícito. Aí eu não vou nem comentar tanto, mas pensem que a licitude vai estar presente nos outros institutos que a gente vai estudar. Mas seria uma coisa até lógica, né? Porque se for ilícito, não pode. Então, de novo, a invenção ela tem que ter a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O que é isso? O que é novidade, atividade inventiva e aplicação industrial? Como é que chama? A novidade é lógico que é algo novo, mas existe sim uma definição do que seria algo novo para a lei de propriedade industrial. Isso é importante, viu? É importante. Vou ficar repetindo isso, mas é importante vocês aprenderem os termos técnicos. Então, para a lei de propriedade industrial, algo é considerado novidade ou algo é considerado novo quando está fora do estado da técnica. De novo, algo é considerado novo ou novidade para a lei de propriedade industrial quando está fora do estado da técnica. E o que é estado da técnica? É tudo aquilo que já foi pesquisado ou que já existe no mundo sobre aquela matéria, sobre aquele ramo científico ou sobre aquele objeto, enfim. Então, para que algo seja considerado invenção, não pode estar lá. Na verdade, para que algo seja considerado novo, não pode já ter sido pesquisado, já ter sido estudado em qualquer lugar do mundo. Com isso, só com esse dado, vocês estão vendo que eu escutei um barulho. Só com esse dado, vocês estão vendo que não pode ser, por exemplo, imagina que alguém vai me dar... Eu sou profissional do INPI, aí alguém vai me dar para eu analisar uma invenção no ramo, sei lá, de celular. Eu digo, não, meu amigo, não pode ser eu, porque por mais que eu goste de celular, eu não sou técnico, eu não sou estudioso, entendeu? Então não pode ser qualquer um que faça essa análise sobre o que é algo novo. Tem que ser um cientista especificado, ou tem que ser um cientista específico daquela área. Por isso que a patente de invenção para sair demora um bocado.
tem até diminuído, mas ainda demora alguns anos. Beleza, mas isso é novidade, é fora do estado da técnica. Lembre-se desses termozinhos. A outra parte, o outro requisito é a atividade inventiva. A atividade inventiva, aí realmente é a atividade criativa do homem, que é o homem que imaginou aquilo, que elaborou e que criou aquela invenção. Vou fazer uma comparação, porque existe uma criação e existe uma descoberta. Vamos imaginar que a gente está, sei lá, cavando um buraco, sei lá onde, no quintal de alguém aí. Pensa em alguém que tem uma granja que a gente está querendo, sei lá, fazer qualquer coisa. A gente cavando, aí a gente encontra um minério, e mesmo pega um pedaço assim de metálico, um minério, que a gente acha estranho. Aí leva para análise e aí vê-se que esse minério ele nunca foi visto antes, né? A gente descobriu aí uma coisa que não existia antes e que agora já se tem conhecimento, pode ser estudado e tudo mais. Aí a pergunta que eu faço é: a gente inventou esse minério? Aí eu vou responder, né? A resposta é não. A gente descobriu ele. Esse minério sempre existiu. A gente que eu digo a humanidade é que não conhecia. Então, a descoberta não é uma invenção, porque ela não tem atividade inventiva. É preciso que algo tenha, né, seja fruto da atividade inventiva para ser considerada aí invenção. Então, a gente já viu novidade, que é fora do estado da técnica, já viu atividade inventiva, falta agora aplicação industrial. A aplicação industrial é a possibilidade de fazer de novo. Se eu criei algo, né, e aquilo não pode ser repetido, então aquilo não vai ser registrado ou não vai ser patenteado no INPI. É possível fazer, é preciso fazer, é preciso ser possível fazer de novo. Vou forçar aqui um exemplo, forçar a barra. Mas imagina a gente vai inventar, eu estou pensando aqui no que a gente vai inventar. Sei lá, inventar qualquer coisa. Aula que vem eu forço melhor nos exemplos. E a gente vai usar, sei lá, todo minério de ferro do mundo. Vamos forçar a barra um bocado. A gente vai acabar com o minério de ferro no mundo inteiro. E a gente inventou aquele negócio, bonito, deve ser gigantesco, porque para usar tanto minério de ferro. Mas a gente inovou a humanidade com esse negócio. Aí a pergunta é, vai ser possível patentear? A resposta é não. Por que não? Porque não tem mais minério de ferro no mundo. Não dá para fazer outro desse. Então, isso logicamente estou forçando a barra, mas é só essa ideia de ser impossível de se repetir aquilo. A aplicação industrial é a possibilidade de se poder explorar aquilo, né? Podendo ser fabricado novamente, etc. No caso, poderia ser mais ou menos como se fosse uma reciclagem? Não, nem tanto. A possibilidade de você poder fazer outro igual, entendeu? Igual. Igual, isso. Entendi. Não entendi agora a dúvida. Não é se aproveitar dele mesmo. É poder fazer outro igual, entendeu? Aí, nessa hora, eu imagino aquelas linhas de produção que a gente vê muito desenho animado, que fica entrando aqui as coisas e saindo naquela esteira, né? E saindo o produto lá no outro lado. Isso é minha imaginação. É mais ou menos aquilo, né? Para a gente simplificar um bocado o entendimento. É a possibilidade de ficar fazendo outro igual. Se eu não posso fazer outro igual, então não vai ser registrado. Então aí a gente matou a novidade, que é algo fora do estado da técnica. A gente matou a atividade inventiva e a gente matou também a aplicação industrial. Se a gente preencher esses 3 requisitos, aí sim, aí isso que a gente vai pedir a patente pode ser considerado uma invenção
E aí vai para análise, etc. Beleza, esses são os 3 requisitos. Aí, com isso, a gente já também definiu o que é invenção. Mas e agora o que é modelo de utilidade? Modelo de utilidade é diferente de invenção. Aí eu vou dar um exemplo que eu sempre uso, que eu achei esse exemplo bem visual. Eu li uma vez num livro e fiquei usando ele sempre. Vou imaginar antigamente que para tomar banho tinha que ser banho de cuia. Aí imagina que o cara tá lá tomando banho de cuia, já não aguenta mais, frio da bexiga, demora só para ele tomar banho, porque a cuia é pequena. Aí ele inventa um negócio que a água cai do cano, aí ele inventa aquela peneira, né, furada assim, que quando cai por dentro dessa peneira e, como é que chama, e molha ele, aí molha muito mais rápido e tudo mais. O que é que ele inventou? É o chuveiro. Então, essa foi a invenção. Antes não tinha e agora tem, por conta do trabalho criativo dele. Então, ele inventou o chuveiro. Aí, beleza. Aí isso revolucionou, todo mundo quis comprar, todo mundo quis fazer, aquela coisa toda. Beleza. O tempo foi passando, mas aí surgiu agora um outro problema. A água que vinha era bem fraquinha, aí pingava, aí demorava, aí não sei o quê. Aí tinha um monte de gente já insatisfeita. Aí uma outra pessoa, pode ser o mesmo, mas vamos dizer que foi uma outra pessoa, inventou agora um dispositivo que acopla no chuveiro e ele pega a água, ele comprime a água todinha e joga ela com pressão, né, em cima da gente, em cima da pessoa. O que é que esse cabo inventou? Inventou a ducha. Então, uma coisa é a invenção do chuveiro, outra coisa é a invenção da ducha. A ducha, ela dá para existir sem o chuveiro? A resposta é não. A ducha veio melhorar o chuveiro. Então, a ducha seria um modelo de utilidade, porque o modelo de utilidade ele tem essa função de melhorar ou de facilitar a utilização da invenção, por exemplo. Esse é o intuito do modelo de utilidade. É o melhoramento, aprimoramento e a facilitação, a facilidade de, como é que chama, de utilização da invenção. Houve atividade inventiva? Houve sim, em menor escala com relação à invenção, mas houve também atividade inventiva. E para algo ser considerado modelo de utilidade, tem que também obedecer aqueles 3 requisitos. 4, se colocar a licitude. Então, o modelo de utilidade tem que ser algo novo, ou seja, é a novidade, tem que ser algo fora do estado da técnica, tem que ter atividade inventiva, né? Como eu falei, é em menor escala, mas tem que ser fruto da criação do homem e tem que ser repetido novamente, né? Tem que ser feito novamente, que é a aplicação industrial. Só que para modelo de utilidade, a lei trouxe uma definição. Eu vou ler aqui com vocês, para vocês verem. Está lá no artigo 9, o artigo 9º, na verdade, da Lei de Propriedade Industrial. Vou ler aqui. Aí, modelo de utilidade é o objeto de uso prático ou parte deste suscetível de aplicação industrial. Aí a aplicação industrial já está aí expresso. Que apresente nova forma ou disposição, novidade aqui, envolvendo ato inventivo, é a atividade inventiva, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Vou ler tudo de novo sem parar, mas aqui estão tanto os requisitos quanto a definição. Então, modelo de utilidade é o objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulta em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Tá aí. Os requisitos são os mesmos e o instituto é o mesmo, que é a patente. Então, se a gente tem modelo de utilidade ou invenção, a gente vai proteger um e outro com patente. O procedimento também é o mesmo, da patente de modelo de utilidade e a patente de invenção. Mas isso a gente vai ver a aula que vem.
O que vai variar, quem também vai ver a aula que vem, é o prazo de validade dessa patente. A patente de modelo de utilidade de um prazo, a de invenção é de outro. Mas é isso. Agora, a aula que vem, a gente vê a parte justamente, que eu já falei, a gente vê a parte do procedimento. Tá aqui. Eu vou revisar isso tudo que a gente viu hoje também, isso é lógico, mas a gente cai em cima do procedimento e termina esse slide. Vamos lá, que eu tenho agora muita farra. Não é nem engraçado. Eu tenho a prova de vocês, eu tenho TCC para ler, para corrigir. Que saco, gente. Não, eu adoro isso. Não, são ossos do ofício, eu não fico reclamando aí da vida, não. É a mesma coisa, eu acabo de dirigir táxi, eu odeio dirigir, digo, meu amigo, então sai dessa profissão. Mas é isso. Obrigado aí. Vou acabar aqui as coisas com você, para vocês, e a gente se fala. Tá certo, professor. Beleza? Obrigada. Tá certo, professor. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.